Olá, pessoal. Mais um roteiro de aprendizagem da disciplina de Fenômenos de Transporte das Engenharias Híbridas Unicesumar Polo Curitiba. Aqui quem fala é a professora Jéssica, e eu vou explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar o roteiro dessa semana. É, o professor Rodrigo Ojeda, ele gravou um vídeo Pocket Learning, como sempre, explicando o funcionamento, é, né, a ideia que ele teve para elaborar esse roteiro de aprendizado dessa semana, que é sobre escoamento em condutos forçados, levando em consideração, né, o tema abordado no capítulo 6 do livro e, é, consequentemente, nas aulas online e na aula conceito. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona, porque talvez a resolução da atividade gere alguma dúvida, tá? Então, a gente vai continuar usando aquela metodologia 100% que a gente já vem usando nas últimas semanas, tá? Isso daqui, tanto feedback corretivo quanto recall, a gente já vem utilizando, então vocês já têm uma familiaridade nessas primeiras fases do roteiro. Por isso eu vou passar direto para a fase 4, mas qualquer coisa vocês podem me contatar que a gente conversa especificamente sobre as fases que vocês tiverem dúvida, tá? Na fase 4, ele dá um problema que é bastante similar com o exemplo 3 do capítulo, tá? Então aqui eu fiz um gabarito aqui para vocês, né? Um roteiro de resolução para tentar auxiliar vocês no entendimento, tá? Então, como de praxe, aqui vocês sabem que eu gosto bastante de montar o exercício dessa maneira aqui. Primeiro, listando o que o exercício está pedindo, que nesse caso é a perda de carga, usando o método do comprimento que está lá no livro, que é esse HS, a perda de carga. E os dados que ele dá, são os dados da água, velocidade, diâmetro, ângulo de estreitamento, comprimento que eu vou considerar, a força da gravidade que ele quer que eu considere, né, o valor, porque às vezes ele coloca 10 metros por segundo, e o material do tubo, que nesse caso é o aço comercial, que a gente acha esse valor aqui pelo diagrama de Moody, tá? Esse valor aqui. Aí eu fiz um esquema, esse esquema que não está no roteiro, porém ele é um esquema de bem semelhante ao exemplo 3, como eu comentei. A equação que a gente vai usar, que é usando esse método do comprimento, tá? Da perda de carga é essa daqui. Então, com base nessa equação, eu consigo já começar a montar minha solução. Então, começando pelo primeiro cálculo, né, que é em relação ao número de Reynolds, que eu preciso encontrar. Aqui eu coloquei as unidades, que é uma prática bastante interessante para vocês começarem a fazer nos exercícios, para não se perderem, tá? E isso daqui serve também como uma confirmação de que os valores que vocês colocaram estão corretos, né? Porque, por exemplo, o diâmetro aqui ele dá em centímetros, só que eu preciso colocar na fórmula, tanto na de Reynolds quanto em qualquer outra fórmula, sempre em metros. Então é importante colocar aqui para eu ter certeza que eu estou usando o valor no formato correto, tá? Então, cada cor aqui que eu simplifiquei é de uma unidade, então os azuis aqui estão em metros, vermelho é os segundos, né, que é o tempo, e esse em roxinho aqui é o quilograma, tá? Então, o Reynolds vai ficar dimensional, então tá, já consigo confirmar com essas unidades aqui que ele está correto. Achei o valor de Reynolds, então agora o próximo passo é calcular a minha rugosidade equivalente, usando esse valor aqui do aço comercial que o diagrama de Moody me dá. Então, aqui, só né, complementando, o diagrama de Moody, ele dá esse diagrama aqui lá no livro. E aqui tem, ó, aço comercial aqui é o último, que é o 0,045, que é a rugosidade em milímetros. Então, isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção.
como ele dá em milímetros, e a minha fórmula aqui eu coloquei o meu diâmetro em metros, então eu preciso transformar milímetros em metros, que é multiplicando esse 10 a menos 3 aqui, fica tudo em metros, gerando um valor de 4.000, tá? Esse valor de 4.000, eu vou utilizar junto com o do Reynolds para achar o fator de atrito, que também é aqui no diagrama de Moody. Então, como que vocês vão utilizar? Esse valor que está aqui da rugosidade relativa, eu sempre vou colocar ao contrário, tá? Se vocês forem olhar aqui no diagrama de Moody. Então, eu achei 4.000, eu vou colocar aqui esse número ao contrário. E ele tem essas curvas, né, no diagrama, referentes a esses valores que tem aqui na minha direita. E aqui embaixo é o valor de Reynolds. Então, eu sei que o meu Reynolds deu, eu arredondei aqui, né, 2,06 vezes 10 a menos 5. Então, eu posso pegar, arredondando, 2 vezes 10 a menos 5, desculpa. 10 a quinta, desculpa. Então, eu peguei 2 vezes 10 a quinta aqui, em azul, pintei essa parte aqui só para ficar mais claro, tá? Essa linha aqui, que é referente a 2 vezes 10 a quinta, e esse em vermelhinho aqui, que é a rugosidade que eu achei que é o 0,0004, que é a da rugosidade relativa. Então, se vocês repararem, tem várias curvas aqui mais escuras, né, nesse diagrama. Então, vou pegar esse valor e vou seguir essa curva escura até ela cruzar com o meu valor de Reynolds, tá? Quando ela teve essa interferência no valor de Reynolds, eu vou vir aqui nesse ponto de interseção e vou puxar para cá e vou ler o meu valor do F, que é o fator de atrito. Aqui ele arredondou para 0,0175, tá? Isso daqui, por esse método aqui, ele fica bastante com alguma imprecisão, mas não tem problema, tá? É importante que vocês entendam como que é feita essa leitura no diagrama de Moody. Então, achei esse 0,0175, voltando aqui, que é o meu fator de atrito. Aí sim eu posso voltar nessa minha equação da perda de carga e calcular a perda de carga, que é só substituir os valores, tá? E eu achei uma perda de carga de, arredondando, né, 0,0086 metros. É bastante importante que vocês consigam resolver, tirem, né, um tempo para resolver os exemplos do livro, porque vocês conseguem aplicar várias coisas, vários conceitos abordados durante a semana com os exemplos do livro, tá bom? E semana que vem nós temos o nosso roteiro da semana 7. Espero que vocês estejam conseguindo manter a disciplina em dia, que é bastante importante, tá? No livro, ele dá muitos conceitos bastante importantes que vocês precisam dar uma olhada, tá bom? Então, até semana que vem.